E galerinha, olha eu indo para os Estados Unidos sem minha mãe. Eliane, o que que aconteceu? Por que que sua mãe não está indo com você? Tem muitas pessoas que sabem que eu tô bem revoltada esses últimos dias. Inclusive, tem até uma seguidora, hater minha, que falou bem assim para mim hoje, né, de manhã. Vai embora daqui, some daqui, já que você tá falando que meu país é tão ruim, some daqui, a gente não te quer aqui. Aí eu vou falar para vocês o seguinte, eu vou contar o que que aconteceu com a minha mãe e eu vou contar para vocês o que que aconteceu no dia de ontem. Aí vocês me dizem se não é de ficar extremamente revoltado como o nosso sistema aqui não funciona mais. Então, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para quando os meus vídeos saírem, você ser notificado. Lembrando que eu tenho meu canal do Instagram, muita coisa boa acontece por lá. E galerinha, para quem quer para os Estados Unidos falando inglês fluente, lembre-se que nós temos a Rock Academy, que vai te ensinar a segurar na sua mão, vai te levar em um ano você chegar nos Estados Unidos, pelo menos falando o intermediário. Se você quer ir para os Estados Unidos com o EB3, com o EB2 NW, ou se você tem vontade de pelo menos ir com visto de estudante, ou se você tem vontade de ir com visto de turista, vocês vão procurar quem, gente? O Rogerinho Pinheiro. Que é a sua casa mobiliadinha, quentinha, aconchegante. Lembre-se, nós temos quem, gente? Quem? Nós temos a Better Home Furniture, que vai deixar a sua casa daquele jeito. Então, pessoal, é o seguinte, vamos pros bafão? Vamos contar um pouquinho assim dos perrengues? Bom, primeiramente, vamos começar pela minha mãe, depois eu vou contar somente o dia de ontem para vocês verem o descaso do nosso sistema. E se não chega a um ponto de você ficar depressivo, de você querer chutar o pau da barraca, aí você entende por que muitas pessoas perdem a paciência, por que tantas pessoas se sentem humilhados. Gente, eu não tô falando do Brasil country não, assim, da weather. O país é bonito, o lugar é gostoso. Eu acho que se você viesse aqui para não ter que resolver nada, nenhum tipo de problema, só viver a vida e deixa a vida me levar, isso aqui é o país perfeito, tá? Mas isso somos para nós, imigrantes, como se diz, para nós turistas, né, que saímos de qualquer lugar do mundo e viemos aqui passear sem dor de cabeça, só torrar o dinheiro. Aí o Brasil funciona para esse tipo de gente. Para quem quer vir para cá, gastar, viver, curtir, sim. Esse país é excelente para esse tipo de gente. Agora, para quem mora aqui, para quem tem um problema, quem tem que resolver alguma coisa, ou publicamente, ou quem tem que ir a algum órgão, você se prepara, porque a sua vida não vai ser resolvida em menos de 1000 vezes que você for no mesmo órgão. Primeiramente, minha mãe tinha comprado uma passagem para descer para os Estados Unidos no dia 21 de abril. E o que aconteceu? O meu padrasto faleceu e eu acabei tendo que descer para o Brasil rapidamente para me ajudar ela e para mim poder levar ela. Tá, resumindo, quando eu cheguei aqui, eu comprei passagem para 2 semanas, então a minha passagem é exatamente hoje, dia 10 de abril. E nós fomos tentar mudar. Assim que eu cheguei, a primeira coisa que a gente foi fazer é mudar a passagem da minha mãe para que minha mãe pudesse voar junto comigo. As empresas não aceitaram o motivo pelo qual minha mãe estaria adiantando a passagem, né? Que foi óbito, ela não tá bem, ela precisaria ir comigo. As empresas não aceitaram isso. As empresas, para minha mãe viajar comigo, minha mãe teria que pagar R$ 4.800. Só que se a minha mãe mudasse a passagem dela 7 dias retroativo da data da partida dela, ela não pagaria nada. Olha que absurdo, né? Ou seja, eu tô indo embora, né, hoje, mas terça-feira minha mãe tá indo e quarta-feira minha mãe está chegando nos Estados Unidos. Ou seja, por causa de 4 dias, a minha mãe teria que pagar R$ 4.800 a mais, porque eles não aceitaram o óbito, né, o atestado de óbito, né, do meu padrasto, por mais de 7 dias. Foi tentado negociar com as empresas, não tem acordo. Aí minha mãe falou, Eliane, eu já ia ir dia 21 mesmo e já adiantou, então vamos deixar para mim no dia 14. Ou seja, não estou levando a minha mãe hoje comigo, mas a mãe vai daqui 4 dias. Ou seja, hoje é sexta-feira, na terça-feira minha mãe vai estar aqui nesse mesmo aeroporto embarcando para os Estados Unidos, tá? Essa é a primeira pendenga que eu já fiquei com raiva desde o dia que eu coloquei o pé aqui, que as empresas aqui não ajudam muito não, tá? As empresas aéreas, elas é meio complicado, mas tá bom. Segundo, eu vou citar, gente, o que aconteceu no dia de ontem, e aí vocês me dizem se não dá pra gente ficar extremamente revoltado com o Brasil, com o sistema, né, do Brasil. E o que mais entristece a gente é saber que as pessoas aqui, elas se acostumaram com isso e não é feito nada pra mudar, tá? É todo mundo muito maltratado,
funciona do jeito que eles querem, colocam pessoas para trabalhar em órgãos que elas não têm o mínimo preparo, elas não sabem nem o que elas estão fazendo, mas elas estão lá dentro, e assim segue aquele bando de gente frustrada, como eu fiquei extremamente frustrada, todo mundo, e assim vai. Gente, ontem nós fomos no INSS para poder pegar a pensão de morte, né, do meu padrasto para minha mãe, que a minha mãe tem direito. Minha mãe ficou casada, já ia fazer 27 anos que a minha mãe estava casada com o meu padrasto. Quando nós chegamos lá, eles falaram assim que somente com um apontamento, né, com um agendamento. Eu falei pra moça, moça, eu tô indo embora, eu queria ajudar minha mãe a resolver isso, e a minha mãe já tá indo embora na terça-feira. Isso ontem, tá? Ela falou assim, tá, então eu vou te dar uma senha, e vou te dar uma senha pra você ir lá marcar o seu agendamento. Deram uma senha, a gente foi lá. Quando a gente chegou lá, na hora dela dar todos os papéis, ela falou assim, eu não posso agendar nada para a semana que vem, né, não posso porque não tem nos dados. Eu falei, moço, por favor, a gente está indo embora para os Estados Unidos, tem como o senhor adiantar isso aí? Ah, vocês estão nos Estados Unidos? Tá bom. Então vou adiantar para amanhã às 9 horas da manhã, ou seja, não tinha vaga, mas daí apareceu uma vaga. Perfeito. Aí eu falei, o que nós precisamos trazer amanhã? O cara falou assim, vocês precisam trazer óbito, trazer certidão de nascimento com averbação, e vocês precisam trazer a identidade dela nova, né? Eu falei, como assim identidade dela nova? Ela assim, tem que ser atualizada agora. Eu falei, não, a identidade da minha mãe é de 2019. Ele falou, ah, mas não funciona. Eu falei, moça, é de 2019. Ele falou, não funciona, tem que ser atualizada agora que eles estão atualizando. Eu falei, meu Deus do céu, mas a minha mãe tá aqui com a identidade dela, certidão de nascimento, certidão de casamento com averbação, minha mãe tá aqui com o óbito, e vocês, não, vai lá no Poupa Tempo que eles vão fazer uma para você. Sai nós do INSS, vamos nós lá para o Poupa Tempo. Chega lá no Poupa Tempo e diz, não tem como, porque o sistema caiu, acabou a energia e a gente não pode. Eu falei, moça, por favor, atende a gente, é de emergência, não sei o quê, nem que seja para amanhã. Ela falou assim, a gente não pode te atender, mas a gente vai passar você para a Polícia Civil, né? Polícia Federal, Polícia Civil. Lá para a polícia, que foi onde que a gente até fiz uns stories que eu tava lá. Ela foi no sistema e ela fez um agendamento na polícia para nós. Era umas 11h30, ela falou, olha, o seu agendamento tá para 2h15 da tarde, me liberou um papelzinho. Nisso eu e minha mãe saímos correndo e fomos lá para a Polícia Civil. Chegamos lá, aí entramos lá, né, na delegacia, tava tendo um monte de gente lá fazendo BO. Eu falei assim, a gente veio fazer a carteira de identidade. A mulher falou assim, mas você tem que chegar aqui, você tá muito cedo, né, que agora é 12h30, você tem que chegar aqui faltando uns 15 minutinhos pro seu apontamento, né, pro seu agendamento. Eu falei, tá bom, a gente saiu, almoçou, voltamos, aí chegamos lá, era mais ou menos umas 2 horas. Aí a gente falou, a gente já chegou. Ela falou, tá bom, já eles te chamam. Deu 2h15, deu 2h30, deu 2h45, deu 3 horas, deu 3h30, deu 4 horas da tarde. Eu já comecei a me arrepiar. Eu sentada de frente com a mulher, com todo mundo ali o tempo inteiro, que eles estavam atendendo e fazendo os BO. Aí eu fui lá na mulher e falei assim, ô moça, vai demorar muito, a gente tá aqui desde 2 horas da tarde, a gente já chegou aqui desde meio-dia, né? Ela, meu Deus, vocês não foram atendidas? Eu falei, não, a gente não tá sentada aqui na sua frente desde a hora que a gente chegou. Ela, meu Deus, espera lá um pouquinho. Foi lá no fundo, não sei o que ela conversou lá, né, com alguém, aí fez e chamou a gente foi lá no fundo, ela falou assim, essa aqui é a pessoa que faz a carteira de identidade, né? Ela, não, meu amor, a gente não faz carteira de identidade hoje é quinta. Aí eu falei, moça, nós temos um agendamento, olha aqui o papelzinho, ó, 2h15, nós temos um agendamento, foi feito. Ela, não, tanto é que é por isso que eu não chamei vocês, eu não sabia que tinha alguém lá na frente me esperando, não tem agendamento nenhum não, nosso sistema está fechado, a gente só faz carteira de identidade nas terça-feira. Falei, moça, sério isso? Eu falei, por favor, tem como você abrir uma exceção? Ela, não é mau gosto, mas a gente não pode. Até levou num outro policial lá, o policial falou, não, eu abro o sistema aqui pra você e você vai ver que não tem nada funcionando e a gente não pode fazer isso pra você. Aí tá. O cara falou assim, aí a mulher falou assim, mas pra você ver que eu não tô com uma vontade, nesse papelzinho aqui que o Poupa Tempo te deu, que eles não deveriam ter feito isso, eu vou colocar aqui que você vai voltar lá e vai falar pra eles abrirem um spot, né, pra eles abrirem lá uma vaga pra sua mãe fazer, porque sua mãe é idosa, já vai fazer 70 anos, né, e eles têm que abrir uma vaga pra ser atendida hoje. Aí ela escreveu e colocou um carimbo da polícia, nos deu, lá vai nós pro Poupa Tempo de novo.
Quando chega lá no Poupatempo, a mulher pegou e mandou a gente para administração. Eu falei, senhora, a gente está com esse papelzinho aqui, eles pediram para vocês abrir aí uma vaga para atender minha mãe. Ai, não tem como não tem como atender sua mãe hoje não, posso atender amanhã. Aí eu peguei e falei, você tá brincando? Ela falou assim, aí a gente já tinha 9h15, lembra o apontamento lá no INSS, no outro dia, depois que a gente pegasse a identidade, pelo menos o protocolo de que a gente já tinha dado a entrada na identidade da minha mãe, porque eles falaram lá no INSS que ela não precisava ter a identidade, mas se ela tivesse um protocolo, eles davam entrada lá, já no pedido de pensão, né, do meu padrasto pra minha mãe. Pensão não, aposentadoria, sei lá como é que funciona. Aí tá, a mulher falou, tá bom, então amanhã eu vou fazer pra você, mas você vai precisar, me dá seus documentos aí. Aí tá, lá vai nós. Ela falou assim, me dá a sua certidão a certidão da sua mãe averbada, me dá o testado. Aí eu dei, né, o óbito, dei averbado. Ela, mas a gente não pode fazer não, porque a certidão de nascimento da sua mãe com a averbação, ela tem que estar junta com a de óbito. Não pode ser separada. Eu falei, mas você não tá com as duas aí, só não tá junto? Ela, não, você vai ter que ir no cartório. Eu falei, você tá brincando? Ela falou assim, não podemos fazer, você vai ter que ir no cartório. Gente, vocês estão entendendo o empurra, o joga, é uma palhaçada com a cara da gente? Tadinha, gente, lá pego a minha mãe, lá vai nós correndo pro cartório. Chegamos no cartório, já era quase 5 horas da tarde. Aí a mulher fala assim, a gente queria fazer, né, a certidão de nascimento da minha mãe com casamento, com averbação, com óbito, tudo um trem só. Ela, tá bom, mas são 7 dias. Eu falei, você tá brincando? Falei, moça, como 7 dias, eu preciso desse documento para voltar lá no Poupatempo, para poder fazer a identidade da minha mãe, para eles dar um protocolo, para mim poder pegar esse protocolo, para mim poder ir lá no INSS, para o INSS dar entrada para minha mãe, porque se o INSS não dá entrada, eu tenho que levar para um advogado, e o advogado cobra 5 salários de aposentadoria do meu padrasto, para daí a minha mãe poder pôr a mão, que foi o que a advogada cobrou. Aí lá, um mau humor, gente, sinto muito, não posso fazer nada, são 7 dias. Eu falei, meu Deus do céu, ô moça, pelo amor de Deus, a gente precisa disso com urgência. Aí ela, eu posso fazer, mas eu não posso entregar com 7 dias. Aí fizemos, pagamos, daqui 7 dias alguém vai lá buscar, mas a gente já pegou uma advogada. Aí tá, né, gente, chegamos, fomos lá na advogada. Chegamos na advogada, a advogada falou assim, nossa, já que a gente não conseguiu resolver nada, nós vamos ter que fazer um anotariado, que eu nem sabia que isso existia. Descemos embaixo da advogada, tinha um outro cartório. Chegamos lá, 5h45, o cartório fechava às 6 horas. O cara falou que não ia fazer. Não tinha ninguém na fila, só tinha nós, mas já era 5h45 e o cartório fechava às 6 horas. E para fazer aquele documento levava mais de 20 minutos. Pô, gente, aí eu virei pro moço, falei, moço, pelo amor de Deus, faz. Ele falou, não posso. Eu posso fazer amanhã às 2 horas da tarde. Eu falei assim, amanhã às 2 horas da tarde eu já tô pegando um carro pra mim vir pro aeroporto, que eu tô indo embora, eu moro fora do país. Ele, onde você mora? Eu falei, moro nos Estados Unidos. Ele, nos Estados Unidos, então pera lá. Deixa eu ver se eu posso abrir uma exceção. Abriu exceção para 9 horas da manhã de hoje. Beleza. Ou seja, resumindo, 9 horas da manhã de hoje, nós estávamos lá no cartório tentando fazer esse anotariado da minha mãe. Depois de muito sufoco, porque minha mãe é cega de um olho, né, gente? A minha mãe não enxerga, então colocava reconhecimento facial, dava erro, tentou com o meu telefone, deu erro, tentou com o telefone da advogada, deu erro, tentou com o telefone do próprio cara do cartório, deu erro, e nós foi para um lado, nós fomos para o outro. E a gente falava, mãe, fica com o rosto parado, a mãe ficava com o rosto. Só que quando chegava perto, como o olho dela, um olho olha para um lado e o outro olho olha para o outro, é porque minha mãe usa assim, ó, clean, então vocês não observam que a minha mãe tem problema na vista, mas a minha mãe tem, entendeu? Ela é cega de um olho. Então, cara, não reconhecia. Depois, assim, de, sei lá, de quase 1 hora ali tentando, conseguimos fazer o anotariado. Daí a advogada conseguiu preparar todo o inventório. E inclusive agora de tarde elas iam para o banco para poder tentar ver o que tinha no banco, para poder arrumar tudo, porque o banco não autoriza você ver quanto que tem na conta bancária para você fazer o inventariado. O inventório. Precisa de primeiro eleger um inventariado para... Gente, vocês não estão entendendo como que nenhum sistema funciona. Ou seja, vocês pararam para perceber que nós não conseguimos mexer com a aposentadoria da minha mãe, porque precisa da identidade nova. Minha mãe tem 5 identidades que já foi refeita. Gente, lá nos Estados Unidos nós precisamos de um social, nós precisamos de uma identidade só pro resto da vida. Ela vale em qualquer lugar que você for.
A não ser que você casa, que você separa, e você pode mudar ali o que você tiver de mudar. Mas a partir do momento que você muda o negócio, é rápido. Minha mãe, com 5 carteiras de identidade renovada, eles não aceitaram a carteira de identidade. Eles não aceitaram a carteira de identidade da minha mãe no INSS. Resumindo, não conseguimos resolver no INSS, não conseguimos tirar a carteira de identidade nova da minha mãe, não conseguimos banco agora, que a minha mãe ia ver se conseguia com a advogada. A única coisa que a gente conseguiu resolver mais ou menos foi o inventário. Vou falar uma coisa pra vocês, viu, gente? Que dor de cabeça. Aí vou contar mais um BOzinho pra vocês. Eu fiz o meu passaporte brasileiro e eu até cheguei a comentar aqui com vocês que eu paguei R$ 245, né? E aí eles me cobraram mais 335 para fazer o rápido, né? Eu fui lá, eu fiz o Pix, paguei, tirei o meu passaporte. Não, eles fizeram com 5 dias de antecedência. Eu até comentei os preços nos meus stories. Muitas pessoas me questionaram, falaram assim, que engraçado, eles cobraram 2 vezes, assim, eles cobraram 2 valores, 245 e 335, mas com o valor para acelerar é só R$ 70. Então, no caso, seria o 335, é o valor do passaporte pra ser rápido, né? Aí eu falei, whatever, pelo menos eu paguei, deu tudo certo, saiu muito mais barato do que lá nos Estados Unidos. E tudo bem. Aí eu fui pegar meu passaporte. Quando eu cheguei no passaporte, a mulher olhou pra mim, olhou pro computador, foi pra um lado, foi pro outro. Aí eu falei, será que deu boró no meu passaporte? Porque tava assim, né? Aí ela foi lá dentro, chamou uma outra mulher, que daí outra mulher me chamou no canto, ela falou assim, olha, foi cobrado 2 vezes o seu passaporte. Eu falei, sério? Ela falou assim, aham, o seu valor para ser cobrado era somente 335. O 245 não era para ser cobrado. Eu falei, você tá brincando? Eu falei assim, que bom que vocês viram isso. Ela falou assim, a gente vai te restituir o dinheiro. Vou te dar um negocinho para você preencher. Aí você coloca sua conta bancária e nós vamos te devolver seu dinheiro com até 90 dias. Eu falei, caraca, eu paguei à vista e eles vão me levar 90 dias para devolver um dinheiro que eu paguei à vista para eles. E aí, inclusive, eu até fui olhar no meu extrato bancário e eu paguei 2 vezes para 2 instituições diferentes, tá? Não era a mesma instituição. Tipo assim, eu paguei um de 335 e um de 245 para 2 instituições diferentes. Então, assim, o que aconteceu ali, só Deus sabe, mas eu sei que ainda bem que alguém viu, alguém observou, e eu tinha feito uns stories um dia antes, e acabou que as meninas lá tudo estavam me seguindo, porque elas começaram a me seguir desde a hora que eu estava fazendo o passaporte, então não sei se alguém viu alguma coisa, e eu cheguei a comentar nos meus stories, né, que estava do valor das taxas, eu sei que me restituíram o dinheiro. Resumindo, isso, sabe, gente, foi só o que me aconteceu quarta e ontem, tá? Quarta e ontem. E aí, quando eu reclamo que as pessoas aqui não ajudam ninguém, é um empurra do caramba, jogam você para gente, nenhum órgão consegue resolver nada. A polícia nos deixou esperando lá, gente, de 12:00 até 4 da tarde, a mulher olhando na minha cara, a polícia, para falar que eles não atendiam naquele dia, que não tinha nenhum apontamento, sendo que eu estava com o papel. É um descaso total, é uma falta de vergonha na cara. E isso, gente, eu lá comprando briga e mais briga por causa da minha mãe, que é velhinha, é idosa, é preferencial. Tem um monte de coisa que a minha mãe tem direito, que não tem direito de nada. Eles falam que tem direito, mas não tem direito. Na hora do vamos ver, não tem direito nenhuma. Então, só pra vocês, pra galerinha que vaza daqui, some daqui, você não tem que estar no Brasil, você mete o pau. Eu agradeço muito a Deus. Eu vou chegar em casa, vou ajoelhar meu joelho no solo americano e vou falar assim, Senhor, muito obrigado por o Senhor me dar chance de morar num lugar e aprender a ser respeitado. Saber que eu moro num lugar aonde nós temos direito, onde a gente pode, nós temos voz, nós temos liberdade de expressão, nós não somos calados o tempo inteiro, onde a gente pode brigar pelos nossos direitos, porque as pessoas que defendem esse sistema no Brasil, eu não sei nem como que eu posso qualificar esse tipo de gente. Isso são pessoas que já nem sabem mais o que é ser bem tratado, ser bem cuidado, ser bem amado. São pessoas que elas já perderam a ponta da corda. São pessoas que elas vivem uma vida tão medíocre que elas já nem sabem mais o que é certo, o que é errado, ou o que é bom e o que é ruim. Porque, gente, quando eu
Tudo que eu falei foi do sistema. Eu não falei do clima. O Brasil é lindo. O Brasil é maravilhoso. O clima é bom, as comidas são deliciosas, as frutas são maravilhosas, mas o sistema é uma bosta, tá? O sistema é sim uma bosta. Não vem querer falar que o sistema é bom, porque não é. Quem me mandou embora, eu agradeço muito a Deus que o Brasil é só para mim vir passear mesmo, tá? E vou falar mais. Eu espero a Deus que toda vez que eu colocar o pé no Brasil, nunca mais vai ser para resolver nada, nada que eu precise de fazer em órgão público. Que eu quero trazer o meu dinheiro, eu quero torrar o meu dinheiro aqui e viver igual a rainha sem precisar de nada do sistema público. E eu sinto muito por aquelas pessoas que ainda precisam, que ainda têm necessidade de ir num órgão público para pegar alguma coisa ou para resolver alguma coisa, porque é sobre isso, é um maltrato, é um descaso, é uma falta de vergonha na cara. Então me desculpe para aqueles fanzaços do Brasil, vou falar uma coisa para você, não tô falando do Brasil terra, weather, frutas, comida, eu tô falando do Brasil sistema, o Brasil sistema, o governo, uma porcaria, ninguém, todos os departamentos, é um empurrando para o outro, ninguém sabe de nada, ninguém sabe onde fica nem seu nariz. No mesmo departamento, eles têm cinco pessoas, têm 5 informações diferentes. Nenhuma é para ajudar você a resolver o seu problema. Então é sobre isso, indignada, entristecida, muito triste, porque eu vi muita gente sendo maltratada, eu vi muito velhinho sendo feito descaso com os bichinhos, tá? Então, assim, é dolorido saber que as pessoas, elas estão tão amargas, elas estão tão azedas que elas se unem todas para dificultar a vida do cidadão brasileiro, ao invés de ajudar a acelerar qualquer tipo de processo. A meta aqui é te atrasar a sua vida, acelerar a sua vida, nem pensamento. Então é sobre isso, sabe, gente? Tô indo embora para os Estados Unidos sem minha mãe, né? Só semana que vem, porque o sistema também, né? Até mesmo o sistema aéreo não me ajudou, mas pelo menos estou indo, né? Com os meus passaportes renovados. E agora tô com um monte, né? Obrigado, Brasil, por ter me recebido aqui, porque eu ainda sou cidadã brasileira, por mais que não estavam querendo deixar eu entrar, né? Porque meu passaporte estava vencido, eu consegui ver minha mãe. Eu vi os amigos da minha mãe, eu dormi com a minha mãe nesses últimos 2 semanas, eu pude cuidar e amar daquela que é minha, que eu amo, que eu sou apaixonada, e eu pude dar para ela o que ela precisava num momento de muita dor. As pendengas, se Deus quiser, vai ficar para trás, porque eu ainda vou levar minha mãe embora, vou legalizar minha mãe nos Estados Unidos, que eu quero que ela entenda que ela vai morar num país onde ela vai ser valorizada e ela vai ser cuidada. Então é isso, gente. Um super beijo para vocês. Fica com Deus. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima e te vejo no próximo vídeo.